Se aquelas portas da cidade santa existem, é por causa do chamado de Abraão. E o chamado de Abraão não ficou lá atrás. Porque no capítulo 12, versículo 3, diz bem claro: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Essa é a realidade, tá? E as portas da cidade santa existem porque Deus chamou Abraão. Então não ficou na antiga aliança. Não ficou. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Hoje, amados irmãos, nós temos por tema as portas do muro celeste. Você que sempre aprendeu que no céu só existe uma porta, hoje você vai ter o que pensar, porque nós temos provas suficientes que existe mais de uma porta. Vamos, amados irmãos, lermos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 12. Graças a Deus. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, estamos reunidos e queremos nesta noite aprender mais um pouco da Escritura Sagrada que nos é oferecida pelo Senhor. Amém. Queridos irmãos, estamos reunidos para expressarmos o quão é poderoso o nome do Senhor e as Escrituras Sagradas que Ele tem a oferecer por nós. Eu quero dizer a todos, irmãos, que são bem-vindos em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Como já lemos aqui o texto oficial, há 12 portas no muro da cidade santa. Está no Apocalipse. E hoje vamos estudar porque houve necessidade dessas 12 portas estar alinhadas para conosco, para com a terra, para com os homens posto por Deus na face de toda a terra. A história das 12 portas começa quando Abraão é chamado para liderar uma missão. Desse encargo, apareceu um povo que mobilizou o mundo. O nome Israel começou quando Jacó tivera seu nome mudado. Todos têm conhecimento que Jacó teve seu nome mudado pelo anjo, quando lutara a noite inteira, e ele recebeu o nome de Israel, né? O nome Israel começou quando Jacó tivera seu nome mudado, por isso seus filhos foram descendentes de Israel, ou filhos de Israel. Gênesis 12:1, vamos ver a palavra de Deus. Olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Bom, você sabe que tudo começa com Abraão, nosso patriarca, pai na fé. Ali começa a aparecer as tribos dos filhos de Israel, que ainda não tinha formato, mas era um propósito de Deus trazer um formato. Gênesis 32:28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como já falamos,
teve Jacó seu nome mudado para Israel. E essa licitação aconteceu lutando uma noite com o anjo. Ele lutou como um príncipe, quer dizer, lutou com toda a autoridade, porque ele sabia que Deus iria lhe abençoar. Agora muita gente pergunta por que Jacó sentiu necessidade de lutar aquela noite. Quando ele viu o anjo, ele falou: eu quero ser abençoado. Nunca pensava ele que seu nome fosse mudado. Ou ele teve esse objetivo porque ele ia encontrar com seu irmão Esaú, né? E para quem não sabe, passou os anos, mas Esaú, cada dia mais, a ira contra Jacó estava acesa, porque um tempo havia Jacó lhe trapaceado. Mas aquele Jacó havia morrido. Esaú não encontrou mais com Jacó, Esaú encontrou com Israel. Esaú agora não podia mais fazer mal a Israel. Por esse motivo o nome dele foi mudado. Por essa razão o seu nome foi mudado. É verdade? Por quê? Porque diz a palavra de Deus que Israel era uma outra pessoa. Quem te trapaceou foi Jacó, não eu. Eu não te trapaceei, eu chamo Israel. E Deus não permitiu nem Esaú, nem Satanás tocar em Israel. Porque Deus, ele sabe agir, né? Existe Israel por causa do nome de Jacó mudado. Existe as 12 tribos dos filhos de Israel porque tiveram o seu nome mudado. E senão seria as tribos de Jacó, né? Mas agora tribos dos filhos de Israel, porque espiritualizar um homem não tinha como, mas espiritualizar algo já espiritual é fácil. Jesus não poderia espiritualizar o nome Jacó, porque ele era um homem. Israel foi um nome dado para Jacó, portanto espiritual. E ele sabia que Jesus Cristo viria para espiritualizar as tribos dos filhos de Israel. Devido à seca na terra de Canaã, os descendentes de Abraão foram aventurar no Egito. Ali permaneceram por 430 anos, até que os braços do Senhor os libertassem, levando-o novamente à terra que já possuía, mas estava ocupada por povos pagãos. Josué, sob a ordem do Senhor, derrotou-os e, assim, a descendência do patriarca reconquistou o seu lugar de direito. Vocês veem que eles foram para o Egito, permaneceu lá por 430 anos. A terra era de Jacó, era da descendência de Abraão, já era dele, mas chega lá invadida. E agora tem que reconquistar tudo com guerra. Tem que reconquistar novamente, tem que buscar novamente a terra. Vamos lá. Josué capítulo 14, versículo 1. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Então vocês veem que a palavra nos diz que quando venceu tudo, Josué, Eleazar e as lideranças das tribos repartiram a terra entre as tribos. E ali você vê as tribos formadas e já com terras para cada uma delas. Agora me responda, qual tribo não recebeu herança? Eli? Levi. Ah, Levi. Nem todos estão sabendo, viu? Louvado seja Deus. Assim que Josué venceu os cananeus, por que aquele povo de Canaã eram cananeus? Por quê? Porque o lugar que moravam chamava Canaã.
Louvado seja o nome do Senhor. Assim que Josué venceu os cananeus, entregou a terra às tribos. A partir daí, os descendentes de Israel se tornaram... Irmãos, vocês veem que estamos puxando lá de trás, tá? Não estamos falando aqui, mostrando um versículo. Porque tem as portas na cidade santa, por causa do chamado de Abraão. Senão não existia nem aquelas portas, tá? Se aquelas portas na cidade santa existem, é por causa do chamado de Abraão. E o chamado de Abraão não ficou lá atrás. Porque no capítulo 12, versículo 3, diz bem claro: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Essa é a realidade, tá? E as portas da cidade santa existem porque Deus chamou Abraão. Então não ficou na antiga aliança. Não ficou. É a mesma coisa da circuncisão. A circuncisão também é perpétua. Não ficou na antiga aliança. Assim também é o sábado. Não ficou na antiga aliança. É perpétuo. Você que está nos ouvindo, talvez já colocaram muita coisa na sua cabeça que nada tem a ver com a palavra de Deus. Tudo que é perpétuo, você deve prestar atenção. Mas o pastor guarda o sábado. O meu sábado agora é 7 dias. Antes era um dia só, mas hoje é 7. O meu sábado chama-se Sumo Sacerdote Jesus Cristo. E o pastor é circuncidado como foi criança? Não. Porque a minha circuncisão é pelo sacerdócio de Cristo, tá? Então, se você tem um sacerdócio de Cristo, você é circuncidado. Diferente quando alguém diz: eu aceitei Jesus Cristo. Não quer dizer que foi circuncidado. Circuncidado é quando aceita o sacerdócio de Cristo. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, está falando de um homem. Se a circuncisão é Cristo, preste atenção. Se aceitar Cristo é a circuncisão, que é um homem, então Cristo não foi circuncidado, foi? Foi. Ao 8º dia ele foi circuncidado. Então ele não precisava ser circuncidado, porque ele nascendo, a circuncisão já não existia mais. E qual é a nação que faz a circuncisão ainda até os dias de hoje? Israel. Então é por isso que eles são abençoados, porque eles fazem algo perpétuo, né? Não quiseram ser circuncidados pelo sacerdócio de Cristo, mas eles são povos da promessa, que já tinha recebido a circuncisão antes, só seguiu o que estava fazendo, né? Então, meus queridos irmãos, essa é uma realidade. Nós temos que ter esse tipo de noção na cabeça, tá? As tribos se tornaram territoriais, tá? Ali era um território. As tribos de Israel eram local. Esse local é de Dan, esse local é de Ruben, esse local é de Judá, esse local é de Neftali, esse local é de Aser, esse local é de Benjamim, esse é de José dividido para Manassés e Efraim. Esse é o local, né, de cada um deles, Simeão, enfim. Cada um deles tinha uma tribo, um local, uma terra para se trabalhar, para cultivar, cuidar da sua família. Esse era o meio que Deus quis amparar as tribos de Israel até um dia que o sumo sacerdote Jesus viesse. Até vir o sumo sacerdote Jesus, não havia espiritualidade nas tribos, exceto o grupo de Levi, que representava os sacerdotes, tá? Até estava comentando ontem sobre esse assunto. Nós pregamos a palavra de Deus. As tribos dos filhos de Israel espirituais vivem os termos sacerdotais, tá? Nós não vivemos os termos proféticos, os termos sacerdotais. Por quê? Nós somos das tribos dos filhos de Israel, tá? E o nosso sumo sacerdote é eterno, tá? Os anos se passaram. Ao chegar o Messias prometido, como é o nome dele? Jesus Cristo. Sucedeu uma mudança. Saiba, Cristo não fundou ministério algum.
para ensinar a Escritura aos homens. Apenas apresentou o tema existente. Ele pegou aquilo que era território, ele pegou aquele povo que era material e tornou em espiritual. Ele fez com que o povo da terra, através do seu sacerdócio, tornasse tribos dos filhos de Israel. Todos aqueles, tá? Isso quando Cristo foi rejeitado. Ele foi rejeitado por Israel. Quando ele é rejeitado, o que acontece? Ele torna espiritual as tribos de Israel e todos que o aceitam. Ele escreve que torna filho de Deus, quer dizer que ele torna israelita nato. Mas não é aceitar Jesus, não. Vocês têm que esquecer uma coisa. Essa palavra foi posta por Constantino para abolir o sacerdócio de Cristo, tá? Porque Satanás e Constantino não podiam nem sequer ouvir falar do sacerdócio de Cristo. Eu acredito que da forma como ele arrancou do meio do grupo, eu acredito que quando eles ouviram os irmãos falar do sacerdócio de Cristo, dava ânsia de vômito nele. Porque ele não gostava do sacerdócio de Cristo. Ele era contra. Glórias a Deus. Cristo não veio fundar nada, viu, irmãos? Ele simplesmente veio recuperar o que estava perdido, tá? João 5:31, que o Senhor disse: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Se eu criar alguma coisa aqui, eu não vim fazer uma obra do Pai, mas uma obra minha. Eu não vim criar nada aqui. Eu vim terminar o que o Pai começou. O que parecia nos mandamentos difícil de ser interpretado, eu vim interpretar isto para vocês.